Mistura com glória a Deus e aleluia aí. Quem é batizado mistura com língua estranha. Mas não deixe de adorar ao nome do Senhor. Aleluia. 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 Parou por quê? Aleluia. 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 Eu ouvi uma língua estranha ali, ó. Aleluia. A casa é de Deus, quem manda é Deus, quem faz é Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Jesus. Passou da música direto para mim, dá vontade de continuar na música. Tem que pregar. Oséias capítulo 6. Enquanto você encontra, eu quero expressar minha gratidão a Deus por estar com vocês pela primeira vez. E também estar em Marataízes pela primeira vez. A querida irmã Márcia que nos fez o contato e o convite, obrigado. Pastor Nicodemos, obrigado pela recepção. Todos os obreiros que estão lá na portaria nos receberam muito bem. Foram 2 obreiros lá buscar a gente, mas a gente estava com o carro. A gente veio fazendo, chegamos. Aos irmãos de Vitória, de Cariacica, da Serra, de Vila Velha. Deus aí, Deus abençoe. Conheço Deus aí faz uns 15 anos. Adilson, Deus abençoe. Conheci Adilson, ele era magro. Aleluia. Igual eu assim, parecia um alfinete. Meu apelido na época era Missionário Palito, de tão magro que a gente era. Eu estou acompanhado da minha digna esposa Maiara. E no colo dela, nossa filha Lia, que é pentecostal. Ela é pentecostal. Quando o pai dela prega, ela dá uns glórias ali. Mas o glória a Deus dela é diferente, ela dá uns berros. Fiquem tranquilos, é só glória a Deus, tá? Enquanto você está achando aí, todos já acharam, amém? Oséias 6, versículo de número 1 em diante. Porque quando eu oro, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Em algumas traduções, abriu a ferida e a ligará. Depois de 2 anos nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Versículo 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. Se assente glorificando ao nome de Jesus. Meu querido, Deus abençoe sua voz, seu ministério, sua família. Em nome de Jesus, já fui muito abençoado através das suas canções, das canções que você entoa nos congressos pelo Brasil. E esses dias eu estava precisando, sabe aquele dia que você está precisando? E eu vi o seu vídeo da Uma Decre, do grande templo. E aí não teve jeito. Do jeito que estava lá em casa. E eu tive que sentir Deus ali, eu comecei a falar em línguas, e hoje eu coloquei o mesmo vídeo para minha esposa ver. E não é só o cantor, é a mensagem que está na boca do cantor. Porque o cantor, o pregador, não significa muita coisa, mas a mensagem que a gente carrega significa muita coisa. Vem comigo na palavra, mas antes, por gentileza, olhe para alguém que está do seu lado esquerdo ou direito e diga: meu irmão, você já recebeu Deus aqui forte, já sentiu a presença dele, então fala com certeza, diga: meu irmão, o teu coração já está aberto para receber a palavra. Então, por favor, deixa eu ouvir a palavra.
Em nome de Jesus. Amém. A gente está em qual tom? Dó sustenido menor? Maior? Dó sustenido menor para mim, para a gente ficar no Mi, tá? Dó sustenido menor, Lá, Mi e Si. Tá bom? Aí depois vocês vão trocando Dó sustenido menor, Lá, Mi, e aí, em vez do Si, vocês colocam um Fá sustenido menor, tá bom? Guitarra? Guitarra. Na hora que eu subir, você sobe comigo. Quando eu voltar, você volta comigo. Tem só piano? Não, tem arranjo, né? Então, piano e arranjo. Vamos lá? Vamos pregar. Vamos pregar. Quando nós olhamos para o livro que escreveu Oséias e para as profecias que estão nele, a gente não dá muito glória a Deus, não. Porque o livro de Oséias é um livro que faz a gente dizer do começo até o final, misericórdia. O livro de Oséias é um livro que nos causa temor. E o suspense que o livro leva desde o início até o seu último capítulo faz o nosso coração quase sair pela boca. Porque a gente sente duas coisas. A gente sente a dor no coração de Deus em ter que dizer todas essas coisas para o seu povo. E a gente sente também a dor no coração de um profeta que tem que viver na pele aquilo que Deus está vivendo em relação ao povo. No livro de Oséias nós vamos encontrar um povo de Israel conhecido como uma esposa infiel. E é assim que Deus vai tratar o profeta, dizendo: pegue uma esposa de infidelidade, em algumas traduções de prostituição, case-se com ela e ame-a, entregue para ela o seu amor, entregue para ela o seu melhor. E a gente sabe que desde o princípio essa responsabilidade é do homem. Por isso que Paulo, quando fala aos casais, ele diz para o homem amar a mulher e para a mulher submeter-se a ele. Ele diz: ame esta mulher, mesmo ela sendo infiel, mesmo ela sendo de prostituição. Passou-se o tempo, os dois tiveram um filho juntos. Depois desse filho juntos, a mulher saiu para vender o seu corpo, mesmo no casamento. Teve um segundo ou uma segunda, que foi uma filha. Depois mais uma filha, fora do casamento com o profeta. E aí quando a história do profeta é construída debaixo de infidelidade, Deus vem com a mensagem para o profeta dizendo: esta é a nação de Israel, a nação que eu escolhi, a nação que eu fiz uma aliança, e aliança de sangue. Porque você se lembra que quando Deus chama Abrão e lhe promete ser pai de nações e dar a ele um filho, mesmo depois de sua mulher Sara tentar dar um jeitinho, Isaac nasce através de Sara, e Deus dá uma ordem para Abraão, dizendo: Abraão, faça uma aliança de sangue comigo, corte o prepúcio do menino. Essa aliança se perdura até os dias de hoje, para o povo hebreu primeiro e agora para o povo judeu. Mesmo Deus tendo uma aliança com o seu povo, o povo decidiu, mesmo tendo bons frutos com Deus, decidiu sair de debaixo das mãos do Senhor e viver uma vida, como diz, de infidelidade e de prostituição. A mulher do profeta agora é simbolizada como a mulher do Senhor, Israel, a esposa infiel, a esposa que foi arrancada com mão forte da mão do Egito, a esposa que viu o mar se abrindo para eles passarem para o outro lado, a esposa que viu a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, a esposa que quando estava com sede viu a água saindo da rocha, a esposa que quando estava com fome viu as codornizes descendo e o maná pela manhã, a esposa que quando estava em insegurança viu o marido descendo como um varão de guerra e dando livramento para todo o seu povo. Esta mesma esposa olhou durante um tempo depois e disse: eu não quero mais saber desse marido. Está vendo como não tem glória a Deus nesse livro? Essa é a esposa que Deus manda Oséias se casar, e esta é a mulher de Deus, e este é o povo que Deus escolheu para chamar de seu. Um povo que recebeu todas as bênçãos, um povo que viu todos os milagres, um povo que se multiplicou como Deus havia prometido, mas por causa
eu vou usar esse termo. Por causa da prosperidade que o Deus de Israel deu para Israel, eles se esqueceram do Deus da prosperidade e ficaram só com a prosperidade. Cresceram tanto que se esqueceram de quem era o dono da terra, de quem era o dono do povo, de quem era o dono da casa, e começaram a adorar outros deuses. E Deus pega um profeta e diz: avisa para a casa de Israel que a infidelidade dele está cheirando mal às minhas narinas. Aleluia. A gente ainda está nesse livro, calma que a gente vai entrar na mensagem. Deus escreve, e na verdade Deus dá a Oséias para que escreva toda essa profecia, do capítulo 1 até o capítulo 14. A gente fica em suspense, porque sabe que Deus, quando decide abençoar, Ele abençoa muito, mas quando Ele decide ferir, Deus, quando decide dar bênçãos para o seu povo, Ele abençoa como nenhum outro, mas quando Ele decide puxar a rédea, e o que Deus está dizendo para Oséias é: Oséias, profetiza a este povo, escreve essa profecia, anuncia o que eu estou te dizendo, porque o meu coração está irado com Israel, irado com o que eles fizeram. Deixaram de me adorar na santa casa e começaram a adorar a Baal, a Astarote, a Azera, a Marduk. Começaram a fazer para si Baalins, ou seja, Baals pequenos, e guardaram dentro de suas tendas. Avisa para Israel que eu estou vendo o que eles estão fazendo. Eles conhecem a Torá, mas não adoram o Deus da Torá. Eles conhecem a letra, mas só tem a letra e não conhecem o Deus por detrás da letra. Então avisa para eles que o meu coração está irado com a casa de Israel. Aí quando a gente olha para esse texto, a gente diz: Senhor, poderia ter escolhido um livro melhor para o congresso, porque esse livro aqui, esse livro não é um livro que a gente olha e fala como Deus é bom. A gente olha para ele e diz: como eu preciso da misericórdia de Deus. Porque a gente está olhando para o livro e está dizendo: esse é o povo de Israel, mas Deus me trouxe aqui para dizer: essa é a igreja atual. E eu preciso entregar o que está nessa introdução, porque Deus não deu esse tema à toa. Deus deu esse tema para esse tempo. Um tempo em que Deus é o Senhor da igreja, mas mesmo dentro desse povo que o Senhor chamou para si, há um povo que se esquece do Deus da igreja. Pega para si Baal, pega para si Astarote, pega para si Azera, pega para si o Instagram, pega para si o Facebook, pega para si os vídeos do YouTube, pega até para si os vídeos que não estão nem no YouTube, mas ele sabe o site que acessa e coloca como Deus diante da sua sala, diante do seu quarto escuro, diante dos seus celulares. E Deus está dizendo para a igreja nessa noite: é tempo de se lembrar novamente de quem foi o Deus que te tirou do Egito, de quem foi o Deus que te livrou com mão forte, de quem foi o Deus que te arrancou da morte e te trouxe para a vida. Alguém ainda lembra desse Deus? Então dê um brado de vitória para ele ver que você está vivo aí. E embora o livro de Oséias seja um livro novo entre os profetas menores, porque tem outros profetas profetizando parecido ou perto do mesmo tempo que ele, Amós, Joel. Embora seja um profeta novo, esta mesma mensagem já vem sendo falada desde os tempos de Sansão, desde os tempos de Gideão, desde o tempo de Elias. E não à toa, Deus levantou os seus juízes, e depois do tempo dos juízes, começou a levantar também os profetas, para que o povo de Israel não se esquecessem de que há um Deus que ainda é dono de Israel, porque a terra é dele, o povo é dele, a escritura é dele, tudo é dele. E se Israel não quiser andar com ele, está tudo certo, os inimigos vão entrar, vão tomar tudo que é dele, mas se eles se lembrarem que tem um Deus, alguém pega isso aqui, se eles se lembrarem do nome desse Deus, está escrito: e me invocarei. Oh, aleluia, 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 aleluia. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, e buscar-me-eis, e me achareis. Quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos entrar na mensagem. Quando Deus dá esta palavra a Oséias, Deus não está falando uma coisa nova. Deus está falando a mesma coisa através de um mensageiro diferente. E eu não sei se você está percebendo, mas neste tempo, muitos mensageiros têm pregado a mesma mensagem. E por quê? Porque a geração de hoje precisa ouvir esta mensagem. E deixa eu dizer uma coisa: Oséias não está preocupado com a sua reputação.
Oséias não está preocupado com o que vão falar acerca do seu casamento ou da sua aliança, porque quem mandou ele fazer esta coisa simbólica foi o próprio Deus. E ele não está preocupado porque a mensagem não é dele, o escrito não é dele, a profecia não é dele. E quem tem a profecia de Deus para entregar não se preocupa com reputação. Aleluia. Quem tem algo de Deus para oferecer não se preocupa com o que vão dizer acerca da sua imagem. É por isso que eu me alegro e eu gosto de pregar em congresso de jovem, de adolescente, porque são os mais loucos da igreja. A gente vai ficando um pouco mais velho, hoje eu estou com 36 anos, e a gente começa a ficar preocupado com reputação. A gente começa a ficar preocupado até com quem vai evangelizar. E se me virem perto dele? Como assim? Deus não escolheu pessoas que estão preocupadas com a sua autoimagem. Deus está preocupado com as pessoas. Deus está preocupado com pessoas que se preocupam em ser imagem de Deus. Alguém pegou isso aqui? De conhecer a Deus e de fazê-lo conhecido. Não é esse o tema do congresso? Deus está procurando pessoas que tenham coragem de abrir mão da sua imagem pessoal e colocar a imagem dele na frente, dizendo: vai, Senhor, me envia onde o Senhor quer. Fala o que o Senhor quer que eu fale. Alguém pega essa palavra nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Vamos para a mensagem. Pois bem, Oséias entrega a mensagem. Outros profetas falam a mesma coisa. O povo está atônito. Mas entre o povo, eu vou usar um termo bíblico. Dentro de um povo, tem um povo. Isso é um termo bíblico. Do povo tirarei um povo. É o que está escrito. Então, dentro do povo de Israel, tem aqueles que ouvem a mensagem, guardam no coração e são convencidos pela mensagem que ouviram. E tem um outro tipo de povo, que no mesmo povo ouvem a mensagem, fingem que não ouviram, viram as costas e vão embora. O primeiro público ouve a mensagem, guarda no coração e é convencido pela mensagem. O segundo ouve, finge que não ouviu, finge que não é com ele, vira as costas e vai embora. Depois de Deus anunciar isso, sabendo quem era o povo de Israel, Deus não anunciou apenas aquilo que ele faria de juízo, mas anunciou também que se o povo se lembrasse dele, Deus deixaria um caminho para voltar. O caminho de Oséias, o caminho que ele apresenta é: então, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Agora olhe para cá, quem é o povo de Israel? O povo que foi escolhido e foi ordenado por Deus para passar a Torá oralmente de pai para filho. De pai para filho. Essa geração aqui conhece a Torá. Essa geração aqui conhece as Escrituras. Essa geração aqui sabe recitar do Gênesis até Deuteronômio. Já tem a história dos juízes na sua mão e dos primeiros profetas. Então não está faltando para eles um conhecimento de letra. Não está faltando para eles conhecer o que está escrito em Gênesis, em Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não. O que está faltando para eles é conhecer o Deus que está por detrás da letra. O Deus que revelou tudo para Moisés em cima do monte. Alguém está comigo aqui? Não está faltando para eles conhecer a teologia do texto. Está faltando conhecer o Deus da teologia. Aleluia. Não está faltando para eles mais diplomas, porque eles já têm muitos. Está faltando para eles a experiência com o Deus das Escrituras. Não está faltando para eles uma insígnia teólogo, uma outra insígnia pós-graduado em teologia sistemática. Não, o que está faltando para eles é uma experiência plena com aquele que chamou Abraão, Isaac, Jacó, que abriu o mar. Alguém pega essa palavra. Está faltando experiência. E conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Porque a geração anterior conhecia Deus, tanto de ouvir a mensagem oral, quanto de ver os sinais. Mas as gerações foram passando e eles ficaram só com a mensagem oral. Ficaram só com o que estava escrito. Mas não buscavam mais a Deus para conhecê-lo. E a gente precisa juntar os outros profetas para entender como é que Deus faz para se revelar. E só tem um jeito. A gente vê, já descrito em Jeremias 29... Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outro sim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos,
e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. A gente percebe que desde Deuteronômio, Crônicas, Jeremias, a gente vê que a regra é a mesma: invocar e orar, invocar e orar. Olha para quem está do seu lado e diga: invoca e ora, invoca e ora. Isso. Tem gente que sente até arrepio quando fala em orar. Olha para cá que eu vou entrar na mensagem agora. Pastor, por que eu preciso orar? O pessoal da mídia está comigo aí? Então fique atento que a gente vai projetar alguns textos bíblicos aqui, pode ser? Vamos lá. Deus dá para ela a unção do Usain Bolt, para ela ser bem rápida. O primeiro texto que você vai abrir é Mateus 6. Pastor, por que eu preciso orar? Porque é na oração que construímos um relacionamento com Deus. Eu não sei você, eu tenho poucos amigos e não dá para ter muitos amigos, porque a amizade genuína gasta tempo. Ninguém é amigo de ninguém sem gastar tempo com a pessoa. Quem aqui tem amigos de mais de 10 anos de amizade, levanta a mão para eu ver. É impossível você construir uma amizade de 10 anos apenas comentando o post do amigo no Instagram. É impossível você ter uma amizade de mais de 20 anos apenas falando com ele na rua. E aí, você tá bom? Bom. É impossível. Manter relacionamento leva tempo. Os nordestinos, onde eu fiz missão um tempo, costumam dizer que só dá para saber quem é amigo de verdade depois de derrubar 1 quilo de sal. O que significa dizer que a amizade verdadeira se constrói com relacionamento verdadeiro. E relacionamento verdadeiro gasta tempo. Aí a gente faz parte de uma geração que diz que é amigo de Deus, que isso não tem na Bíblia. Você não vê ninguém na Bíblia se intitulando amigo de Deus. É Deus que diz: fulano é meu amigo. E outro escritor que diz: fulano é amigo de Deus. Mas alguém se intitular não existe. E a gente tem esse costume de dizer: eu sou amigo de Deus. A pergunta que não quer calar: quanto tempo por dia você passa com Ele? O glória a Deus foi embora, mas eu vou continuar. Por que eu preciso orar? Porque é na oração que construímos um relacionamento com Deus. Mateus 6, versículo 6. Projeta para nós, 1, 2, 3 e... Que isso, muito forte. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, algumas traduções no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Olha para cá, quando o texto diz para você entrar no seu quarto, ele está falando: quando for falar com quem diz que é amigo, se isola, porque não dá para conversar com Deus e conversar com outra pessoa ao mesmo tempo. Quando você for criar relacionamento com Deus, vai para um canto fechado e fala com Ele lá. E outra coisa, eu vou dar uma regra para alguém aqui: não só fale na oração, fique calado para ver se Ele também fala contigo. Ah, aleluia! Marcos capítulo 1, versículo de número 35, que a gente tem que colocar o exemplo certo. Marcos 1, 35. 1, 2, 3 e... Ah, falhou agora, não vai. Aí, conseguiu. Eu vi o dedo dela clicando. E levantando-se de manhã muito cedo, fazia ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O texto está falando sobre o próprio Cristo. Era Jesus, não era João, não era Samuel, não era Paulo, não era Maiara. Era Jesus que precisava acordar cedo para ir falar com o papai. E aí a gente quer ter relacionamento com Deus e não consegue ficar 16 minutos de joelho. Ó, glória a Deus, indo embora de novo. Eu vou pedir os porteiros para fechar a porta, para quando ele tentar sair, ele bater e voltar para cá de volta. Deus me trouxe aqui para falar com esta igreja e com esta geração de jovens da qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte. Olha para cá. Enquanto você conhecer Deus apenas pelos vídeos rolados no Instagram, você nunca vai saber quem Ele é de verdade. Mas se você estiver disposto a deixar teu joelho doer, tua garganta secar, o suor descer, se prepare, porque você vai ver o que você nunca viu, vai ouvir coisas que nunca ouviu, vai participar de experiências que nunca participou. Eu estou profetizando sobre alguém que tem dificuldade para orar até hoje. A partir de hoje, na tua decisão, se prepare, não vai ser 16 minutos, você vai ficar 1 hora, 1h30, 2 horas, 3 horas, 4 horas de joelho dobrado. Para quê? Para parecer que ora mais do que os outros? Não,
porque o meu amigo está dentro do quarto e está me convidando para um relacionamento. Cadê a geração que vai ter relacionamento com o dono da igreja? Libera um brado de vitória aí. Meu amor, esse tom tá bom, não tá? Então se alguém puder, por gentileza, deixar o microfone com a irmã Maiara, que ela vai ministrar comigo aqui. Pastor, por que eu preciso orar? Porque é na oração que nós atraímos a presença de Deus. Eu vou dar um exemplo bíblico porque, né, tem que dar, pregador tem que falar da Bíblia. Mas eu vou contar uma experiência. Eu ainda era garoto, filho de pastor, tinha que ir para todos os trabalhos de oração. Eu não gostava de orar. Não gostava, pastor. Eu ajoelhava, dava 4, 5 minutos, o joelho começava a dar aquela pontada aqui do lado. Aí o que eu fazia? Ficava de lado assim, aí sentava no chão, fingindo que estava orando. Meu pai vinha do meu lado e fazia assim, ó. Joelha, rapaz. Aí eu joelhava de novo, dava mais 3 minutos, o joelho doía, e eu ficava naquela. Só que teve um dia que meu pai falou assim, ó. Observem o que Deus vai fazer hoje. Não levantem do joelho enquanto vocês não entenderem que Deus respondeu a oração. Era um bando de jovens. Eu na época tinha 15, 14, outros 16, outros 20, outros 12. E a gente estava lá, todo mundo ajoelhado na igreja, no altar, uma igrejinha pequenininha que só cabia 40 pessoas. Eu estava na ponta do altar, outros jovens lá atrás da igreja, outros em cima do altar, e a gente de joelho dobrado, o joelho doía, e a gente balançava o joelho e voltava para o joelho, com o olho fechado, a gente não abria os olhos. De repente eu fui colocar minha mão em outro lugar, que não era o lugar que eu estava, eu fui apoiar do outro lado, e quando eu apoiei, a minha mão escorregou. Quando eu abri os meus olhos, a igreja inteira estava minando água pela cerâmica. Enquanto nós orávamos, começou a minar a água da cerâmica. E o lugar onde a igreja estava era um lugar alto. Era impossível ter água debaixo do piso. Eu fui chamar o meu pai, quando eu chamei o meu pai, ele falou, fecha o olho porque tem mais. Eu fechei o meu olho, continuei orando, Senhor, mostra para nós, nós queremos ver a sua glória. De repente um jovem começou a gritar do nada, meu Deus, meu Deus. E a gente abriu o olho assustado para ver o que era. Quando a gente abriu o olho, toda a igreja estava tomada de fumaça, de modo que a gente não conseguia ver mais a portaria. A igreja parecia que tinha uma nuvem lá dentro da igreja. Uns caíram para um lado arrebatados, outros começaram a falar em línguas do mistério. Qual é o nome disso, pastor? Quando a gente ora, a gente atrai a presença de Deus para o ambiente. Eu vou falar algo aqui. Esse congresso não está de pé porque tem camisa legal. Esse congresso não está de pé por causa do ensaio dos hinos. É porque alguém insistiu em dobrar o joelho no chão e dizer, Senhor, até que o Senhor responda, eu não vou parar de orar. Então vem comigo na palavra. Enquanto você ora, Deus se aproxima. Enquanto você ora, Deus te responde. Enquanto você ora, Ele aparece. Alguém está comigo nessa palavra? Pastor, por que eu preciso orar? Êxodo 33, versículo 9, para chancelar o exemplo. Aleluia. Cadê Maiara? Tá certo aí? Tá liberado? Isso. Faça o sustenido menor. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar. Dá o sustenido menor. Agora Mi. Sim. Eu vou orar. Eu vou orar. Não, dá o sustenido menor. Isso. Aí Mi. Isso se revela. Segura. E sucedia. Entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem, glória, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Versículo 10, vai passando comigo, aleluia. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava na porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava, porque alguém decidiu entrar na tenda para buscar a Deus. Alguém buscando a Deus, a nuvem descia. Quando a nuvem descia, a congregação inteira, alguém vai pegando essa palavra. Versículo 11, passa.
Aleluia. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Olha para cá, quando Moisés entrava na tenda para falar com Deus, não era o profeta que vinha dizer para ele: eis meu servo, que eu estou ouvindo a tua voz. Não, era a nuvem que descia e dizia: eu estou aqui contigo, pode falar. Alguém pega essa palavra. Na oração de Moisés, a nuvem descia e Deus se revelava. E quando a congregação via que Deus estava presente, cada um na porta da sua tenda se dobrava e dizia: grande é o Senhor que está no meio. Eita glória! Eita glória! Eu estou sentindo Deus aqui. Eramanto e a face a dominar. Eramanto te quer mandar a sua demais. Pastor, por que eu preciso orar? Eu vou terminar essa mensagem. É a primeira vez que eu estou aqui, eu estou me segurando. Senão não volta, né? Não, eu vou dar lugar. Pastor, por que eu preciso orar? Porque é na oração que eu revelo qual fé que eu tenho. É na oração que eu revelo se a minha fé é de verdade ou é de mentira. É na oração que eu revelo em quem eu tenho fé, se é em Deus de verdade ou se é na minha patente, se é em Deus ou se é na circunstância, se é em Deus ou se é em quem está perto de mim, na minha influência. Pastor, isso não tem na Bíblia não, não tem não? Daniel capítulo 6. Aleluia. É no ambiente de oração que a gente vai ver quem é e quem não é, quem tem e quem não tem. Porque quem não tem, quando chega o tempo de adversidade, a primeira coisa que a pessoa faz é parar de orar. Glória a Deus, foi embora de novo, mas eu vou continuar. Daniel 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Havia no seu quarto a janela para Jerusalém. E 3 vezes no dia punha-se de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Vamos para o final do versículo? Como antes costumava fazer. Daniel estava em tempo de bonança antes. Ele era chefe na Babilônia. E chefe na Babilônia, 3 vezes ao dia orava de joelho, com o rosto virado para Jerusalém, na janela. Ele foi elevado à sua posição e era um dos presidentes da Babilônia. É só ler o texto. Presidente da Babilônia, 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava. Mas agora olharam para ele e disseram: vamos perseguir Daniel, vamos embora. Dá um decreto para o rei e diz que eles não podem orar mais a ninguém, eles só podem fazer pedido ao rei. Aí o rei foi lá, olhou e disse: eu vou chancelar o decreto. Colocou o anel. Quando colocou o anel, ai Jesus, Daniel ficou sabendo da notícia de que a liberdade religiosa que ele tinha, ele não vai ter mais. De que se pegarem ele orando, ele vai ser perseguido, vai ser preso e vai ser morto. Aí quando ele ficou sabendo disso, ele não foi se esconder debaixo da saia da mãe, não foi se esconder debaixo da coberta, dizendo que estava em período depressivo, porque estava vivendo perseguição. Não. Ele olhou para o inimigo, olhou para o edito do rei: se eu orava antes, eu vou orar ainda mais agora. Assim como costumava fazer, 3 vezes ao dia se punha de joelho. Ah, pastor, mas o decreto está dizendo que se eu orar eu vou morrer. Então eu morro hoje, mas eu não paro de orar. Alguém está comigo nessa palavra? Eu vim pregar para uma igreja que não vai se render ao decreto do mundo. Pode perseguir, pode levantar STF, pode levantar governo, pode levantar quem for. A igreja vai continuar na oração, na oração, na oração. Alguém está comigo nessa palavra? Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orarei. Porque quando eu oro... Pastor, por que eu preciso orar? Porque é na oração que nós nos submetemos à vontade do Pai. E talvez esse seja o ponto mais difícil dessa mensagem. Porque coisa difícil é se submeter. Coisa difícil é abrir mão da sua própria vontade. Coisa difícil é pegar o nosso planejamento
e está disposto a guardá-lo na gaveta para que Deus faça o planejamento dele. Ou coisa difícil é quando você está gostando de alguém, Deus fala no seu ouvidinho assim, no seu coração: sai fora, sai fora. Aí você fala: Senhor, eu vou orar. Ninguém conseguirá fazer a vontade de Deus se não estiver em oração. Ninguém consegue se submeter ao Pai se não estiver em oração. Eu vou repetir: ninguém consegue se submeter se não estiver em oração. Mateus capítulo 26, versículo 36 e diante. Ninguém consegue se submeter à vontade do Pai se não estiver em oração. Projeta para nós. Então chegou Jesus. Chegou quem? Chegou quem? Com eles a um lugar chamado Getsêmani. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali fazer o quê? Quem era? Fazendo o quê? Próximo versículo. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. 38. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. 39. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando disse: meu Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas é no ambiente de oração que ele é cheio do Espírito para dizer: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E talvez você olhe para os que estão aqui em cima, seja o cantor, os pastores, o pregador, e você vê o pessoal sorrindo, cantando. Você diz: eles não sabem o que é abrir mão das coisas ou da dificuldade que eu estou passando. Olhe para cá, por gentileza. Por que eu nunca gosto de viajar sem a minha esposa, pastor? Eu não gosto de viajar sem a minha esposa. Eu evito 98% das agendas que eu tenho que ir sem ela. Porque foi ela que suportou o pior momento da nossa vida como casados. Ela que me ensinou esse texto. Nossa filha Lia está no colo dela. Em 2016, eu sonhei, e no sonho eu vi a gente num hospital que parecia ser particular, bonito, e a gente era liso, né? Não tinha, mas eu sonhei. O quarto era bonito, aquela coisa chique, aquela cama, tal, tinha até geladeira dentro do quarto. Eu falei: gente, eu não conheço esse hospital não. De repente veio o médico e disse assim: toma aqui, pai, a sua filha. E eu peguei a filha no braço, olhei para ela, e era o rosto da minha filha. Eu vi a minha filha em 2016. Passou um ano, minha esposa ficou grávida. Falei: yes, minha filhinha está chegando. Quando foi em 2018, a gente tinha uma agenda lá no Rio de Janeiro. Nós iríamos ficar 18 dias no Rio de Janeiro. Essas agendas que arrancam o nosso couro, sabe? 18 dias lá, para pregar lá no campo. Foi eu e ela estava no 7º para o 8º mês de gravidez. Aleluia. A gravidez dela era uma gravidez de risco, porque na ultrassom foi constatado que o nosso filho, que era um menino, teria hidrocefalia e má formação no rosto. Mas eu cheio de fé, eu não me importei com o laudo médico. Acostumado a fazer as campanhas de cura e libertação na nossa igreja, ver as pessoas saindo curadas na hora, eu falei: Deus me usa para curar as pessoas, vai curar meu filho também. É a lógica. Mas no 5º ou 6º dia de agenda, ela começou a sentir muitas dores de madrugada. As dores foram aumentando, e a gente teve que sair correndo para o hospital. Chegamos lá,
Ela foi muito mal atendida, porque era uma repartição pública, não tinha nada a ver com o sonho que eu tive. Numa sala que eram para ter 3 mães, tinham 15. Tinha mãe no chão, no colchonete no chão, chorando, gritando de dor. Colocaram ela lá na penúltima maca e saíram da sala. Um gritava de um lado, o outro gritava do outro, ela gritava na maca dela. E eu falei: Senhor, manifesta aí a tua glória, faz alguma coisa. A gente não está aqui para brincar de ser crente, não. A gente veio pregar a palavra, minha esposa cantar. De repente aconteceu alguma coisa, alguém conheceu a gente lá dentro, colocaram ela para a sala de parto. Quando chegou lá, eu tive que ficar do lado de fora por causa do laudo da criança. E eu estou esperando. Eu sei que é um pouco forte, mas é a nossa história, o nosso testemunho. No lugar dos olhos tinha 2 buracos abertos. Ele não tinha formação nasal. E descobriu-se que ele não tinha hidrocefalia, ele tinha hidroanencefalia. Ou seja, no lugar do cérebro só tinha água. A médica veio conversar comigo, juntamente com uma outra mulher lá, tentando me acalmar, mas eu não estava nervoso, porque quando ela me falou isso, eu saí da sala, coloquei a minha cabeça entre os joelhos e falei: Senhor, por favor, fala comigo. Me dá um sinal de que o Senhor está nisso, só para eu ficar tranquilo. Me explica por que o Senhor está permitindo isso. Sabe o que Deus respondeu? Nada. Primeiro dia, ela virou para mim, a médica, e disse: pai, o seu filho de hoje para amanhã não vai suportar, ele vai falecer. Eu falei: tem certeza? Ela falou: tenho, a gente já viu isso antes. De hoje para amanhã não dá. E aí a minha esposa ficou alguns dias lá de repouso, e eu tinha que atender a agenda à noite. Então eu ia pregar à noite, voltava para dormir com ela, ia lá na UTI visitar o bebê no primeiro dia. No segundo dia a mesma coisa, no terceiro dia a mesma coisa, e o bebê vivo. No quarto dia ela saiu do repouso, se levantou e foi até a UTI para ver o bebê. Chegou lá, colocou a mão nele por dentro da incubadora, e a gente orava e falava com Deus: Senhor, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que pode, cura nosso filho. Quando foi mais ou menos no 6º ou 7º dia de vida dele, a minha esposa ainda estava, ela não poderia sair de casa, mas ela falou: pelo amor de Deus, me leva numa igreja. Eu peguei o carro, coloquei ela e fomos para uma igreja, lá no subúrbio do Rio de Janeiro. Quando nós chegamos lá no final do culto, o pastor da igreja foi tomado e veio até ela, o culto já tinha acabado, e falou assim: filha, assim te diz o teu Deus, não ore mais, porque o teu filho é a primícia para mim. Ora agora. Continua firme agora. E Satanás soprando no meu ouvido, e Deus sem falar comigo desde o dia que o menino nasceu. Ela chorou muito, fomos para casa. No primeiro dia ela orou ao Senhor, no segundo dia orou ao Senhor, mas ela se lembrou que o pastor havia falado com ela na frase final da profecia, dizendo: mas eu só vou levá-lo quando você me entregar, porque é a oferta. No 11º dia de vida do menino, nós fomos lá na UTI, botamos a mão nele. Ela pediu um sinal para Deus, porque ele não reagia, pastor, ao toque. Tocava nele e não sentia nada, porque não tinha cérebro, não tinha sinapse. Então ele não reagia. Ela fez uma oração para Deus e falou: Senhor, me dá um sinal de que foi o Senhor que falou com a gente. Faz o meu filho sentir eu tocando nele. Ela tocou nele e ele se mexeu, ele reagiu ao toque dela. Ela tocou de novo, ele reagiu de novo. E ela entendeu que Deus estava falando com ela. Quando foi no 12º dia, a gente tinha voltado da igreja.
ela falou, vamos orar? Quando ela falou, vamos orar, ela não tinha falado isso nos outros dias, ela orava sozinha. Mas nesse dia ela falou, vamos orar, eu já entendi tudo. Ela dobrou o joelho dela e disse, Senhor, nós queremos o nosso filho aqui conosco. Nós queremos criá-lo. Mas se o Senhor, aleluia, deixa eu concentrar. Se o Senhor quer ele como oferta, nós o oferecemos a ti, ele é teu. Quando eu oro, tu se revelas a mim. A gente foi para a igreja e quando a gente voltou, a notícia veio. Papai do céu levou nosso filho. Isso lá no Rio de Janeiro. Meu pai estava aqui no Espírito Santo. Isso foi no domingo. Na terça-feira a gente enterrou ele. Meu pai estava lá. Meu pai fez questão de levar o caixão. E ele foi andando pelo cemitério com o caixão do nosso filho na mão. E enquanto ele andava, ele falava em línguas estranhas, pastor. Ele não conseguia falar outra coisa senão línguas estranhas. Enquanto ele falava em línguas, o Espírito Santo soprou no meu ouvido dizendo, eu estou recebendo a oferta de vocês aqui em cima. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas no ambiente da oração, todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Eu estou chamando a igreja do Senhor para confiar em oração nessa noite. Porque tudo aquilo que você perdeu não foi para ver o teu fim, mas foi para Deus te dizer que Ele está contigo no tempo da bonança e no tempo da necessidade, no tempo em que você ganha e no tempo em que você perde, porque quando você ora, você faz a vontade do Pai. Fica de pé comigo que eu vou para a última parte. Eu vou orar, eu vou orar. Tu se revela. Escute o que eu vou dizer agora. A minha esposa conhece esse sermão. E esse testemunho não está nesse sermão. Eu não falo o nosso testemunho em qualquer lugar. Mas o Espírito Santo me disse que algumas mulheres precisavam ouvir isso aqui hoje. E para terminar, pastor, por que eu preciso orar? Porque é na oração que nós somos cheios do Espírito Santo. Muito se fala sobre Atos 2, mas Atos 2 é um resultado, é um efeito de Atos 1. Atos 1, versículo de número 13. E a gente encerra. Tu se revela. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. 13, 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Olhe para cá. Depois que Jesus foi embora e prometeu o Consolador, eles não ficaram esperando até Atos 2. Eles ficaram orando até Atos 2. Porque eles estavam reunidos não só esperando, mas orando para que a promessa se cumprisse. Por quê? Porque é na oração que nós somos cheios do Espírito Santo. Alguns aqui hoje já estão cheios do Espírito Santo, mas outros precisam serem cheios do Espírito Santo. Outros precisam ser renovados pelo Espírito Santo. E a mensagem de Deus para a igreja nessa noite é: no ambiente da oração, o Espírito Santo enche, o Espírito Santo renova, o Espírito Santo levanta, o Espírito Santo batiza, o Espírito Santo refaz. Então nós vamos orar, porque quando eu oro, segura a mão dessa pessoa que está do seu lado direito ou esquerdo. E se você é crente mesmo, fecha o corredor, porque nós vamos orar. O que vai acontecer agora não é obra de homem, é obra do Espírito Santo de Deus. Olhe para mim. Algumas pessoas do seu lado vão começar a chorar copiosamente. Outras vão começar a se movimentar em mistério e falar em línguas. Muito obrigado. Outras pessoas vão sentar de novo chorando porque não vão suportar. Olhe para cá. Não se escandalize com nada, porque Deus sabe como trata dentro de cada um. Deus sabe quem é mais enérgico, Deus sabe quem é mais tranquilo, e Deus vai se manifestar em cada um à sua maneira. Mas uma coisa eu te peço:
Não abra os teus olhos enquanto tu não sentir o que Deus está fazendo. Eu não estou te convidando para uma religiosidade da igreja. Eu estou te convidando para um momento de temor na oração. Porque enquanto nós estivermos orando, Deus me autoriza a dizer, enfermidades vão embora na mesma hora. Algumas pessoas vão ser renovadas no Espírito. Algumas outras pessoas vão ser batizadas no Espírito Santo aí mesmo. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, enquanto nós orarmos, você vai dizer, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E você vai começar a dizer, Santo, 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 Santo. E Deus vai te batizar hoje aqui. Você que entrou aqui e está fraco espiritualmente, você vai pedir para o Espírito Santo te renovar na oração. E enquanto a igreja estiver permanecendo em oração, assim como em Atos 2, assim também acontecerá aqui. E o Espírito Santo será derramado sobre aqueles que ainda não receberam, e será preenchido sobre aqueles que estão fracos. Aleluia, porque quando eu oro, tu se revelas. Já tem gente se adiantando lá atrás. Feche os olhos, segura a mão dessa pessoa. Oramanto revácia. Eu não vou manipular você. Eu não vou manipular você. Eu não vou usar técnica de manipulação. É na oração que Deus vai fazer o impossível se tornar possível. É na oração que a muralha vai cair por terra. É na oração que essas amarras vão ser desfeitas. É na oração que a obra de macumbaria vai ser quebrada. É na oração que o boneco de voodoo vai ser queimado hoje. É na oração que a macumbeira perde a guerra. É na oração que a igreja rompe. Porque quando eu oro, deixa eu ouvir barulho de oração. Comece a orar. Isso, ore. Já estão orando lá atrás, já estão orando lá em cima. Ore, ore, ore. Ore, ore. As lágrimas já vieram ali. Ore, ore, ore. Ore, ore, ore. Deus está falando contigo, mãe. A igreja ora e os músicos ministram. Ministram, ministram. Ministram. Ministra, ministra, ministra. Enquanto os músicos tocam, a enfermidade vai embora agora. Enquanto os músicos tocam, a frieza cai por terra agora. Enquanto os músicos tocam, esse elemento revaia. Eu tô vendo. Que a face. Esse demônio da promiscuidade sai agora. Eu vou orar. Elemento revaia. Em nome de Jesus agora. Sai daquele quarto, demônio. Ele chamando reia. Sai, eleva a sua interremaia. Sai daquele quarto agora. Esse jovem músico da casa do Senhor. Sai de lá agora. Remara a sua interremaia. Eu sinto o varão de guerra pelejando lá. Porque quando eu oro, Espírito Santo da verdade começa a passear no meio da igreja. Agora, 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 agora. Já tomou uma aqui. Agora, já tomou outra ali. Agora, agora, agora. Recebe de Deus. Recebe de Deus. Porque quando eu oro, canta, Maiara. Eu estou vendo as línguas estranhas saindo ali. Seja batizado no Espírito Santo agora. As cadeias quebram agora. Pegou uma aqui na frente.
As cadeias quebram agora. As correntes quebram agora. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, tu se revela. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Porque quando eu oro, deixa eu ouvir o barulho da igreja. Deus está chamando alguns para o altar nessa noite. Eu não vou voltar para casa com mensagem nenhuma. Eu vou entregar tudo. É mi a face, ô Tébia. Meu Deus do céu. Ah, o Espírito está passando aqui. Eu vou deixar. Ei! Não, 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 não. Onde só, Senhor, e eu te amo. Eu dependo desse amor. Eramanto revo e acel. Isso não é obra de homem. Isso não é obra de homem. Nós temos 2 minutos para o convite que eu vou fazer agora. Escute o que eu vou dizer. O Espírito Santo de Deus está convidando algumas pessoas específicas aqui na frente. Não estou fazendo apelo agora não. Apelo eu vou fazer depois. O Espírito Santo está convidando pessoas que até... Vai ser difícil você... Eu sei que vai ser difícil, mas se você ouvir a voz de Deus vai ser melhor para tu. Pessoas que até hoje tiveram dificuldade de fazer a vontade do Pai e não a sua. Mas o Espírito Santo te convida, se você quer quebrar isso hoje, dizer: Senhor, a partir de hoje eu quero viver 100% na tua vontade e não mais na minha. Eu te convido a sair do teu lugar rápido e vir à frente. Pode abrir o corredor. Eu sei o que eu estou convidando. E é com ele mesmo que eu quero falar. É contigo, varão de camisa branca. Sabe por que eu quero falar contigo? Porque Deus já me livrou da morte 4 vezes. Que eu também não abro em qualquer igreja. Apesar de eu ser filho de pastor, eu já saí da igreja, já me desviei. E no período que eu me desviei, eu ainda morava no Rio. Então imagina, no Rio, Complexo do Alemão, Maré, e meu pai em casa de joelho dobrado, e eu lá, achando que era homem. Na 3ª vez que eu quase morri, eu vim parar aqui. Na 4ª vez, quem lembra das irmãs do Coque? Uma irmã do Coque, uma tampinha desse tamanho, olhou no meu olho, levantou o dedo e disse: assim diz o Senhor, ou você volta ou eu te trago. Aí como eu estava cheio de demônio, cheio de droga, eu falei: então o Senhor me traz, porque eu não vou voltar não. Para que eu fui falar aquilo? Esse negócio de uns voltam pelo amor, outros pela dor, é verdade. Porque eu tive que ver a morte pela 4ª vez para dizer: eu volto, Senhor. E Deus mandou te perguntar: vai flertar com o meu espírito até quando?
na tua decisão, eu não só transformo aqui dentro, porque é a coisa mais difícil que tem, e você sabe do que eu estou falando. Não só transforma aqui dentro, mas transforma aqui também. Deixa eu falar um negócio particular para ele aqui, a Igreja da Glória. Eu sei que morro e leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Isso é bom demais. Eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Eu não vou insistir muito por causa do horário, mas ainda tem pessoas que precisavam tomar essa decisão aqui hoje. Eu estou vendo muitos jovens, mas tem uma mulher aí que precisa tomar essa decisão hoje. Vestir roupa nova. É você mesmo do meu lado esquerdo. Você precisa deixar Deus fazer mais a vontade dele. Eu sei que é difícil assumir isso diante da igreja, mas é você e Deus. Escutem a voz do pregador. Você que precisa reatar sua aliança com Deus. Sua hora é hoje, o seu tempo é agora. Eu não estou falando reatar aliança com a igreja. Eu estou falando reatar aliança com Deus. Porque eu já estive na igreja distante de Deus. E é você que eu estou chamando. Eu quero que você saia do seu lugar e venha. E sem ti eu sei que morro. Quem é de guerra, me ajude na guerra. Quem é da intercessão, me ajuda na intercessão. Essa é a hora de cadeias se quebrarem. Aleluia. Eu estou tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Pastor, eu estou mais para lá do que para cá. Eu saí do ambiente da oração faz tempo. Deus está te chamando de volta hoje. Sai do seu lugar e vem. Nós temos mais 2 minutos. Leva-me ao lugar. A igreja fecha os olhos, fecha os olhos. Deus está te chamando, rapaz. Deus está te chamando para uma nova experiência. Para que você não conheça apenas a letra, mas tenha intimidade com o Espírito que está por trás da letra. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. Deus está te chamando. Eu tenho mais 1 minuto. Onde só o Senhor e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu papai. Isso, mulher, vem! Vem, mas vem sabendo que Deus vai te pegar hoje e transformar a tua vida. Eita! Nós temos mais 40 segundos. Toma a tua decisão. Ninguém pode decidir isso por você, só você. Investir.
Vocês aqui, cheguem para cá, para as pessoas de lá chegarem mais perto do altar. Abre aqui, abre aqui. Isso. Tá vindo mais uma ali, a igreja pode fazer festa diante do Senhor. Isso. Isso. Transformou. Nós temos mais 20 segundos. Sai do seu lugar e vem. Pastor, eu não posso tomar essa decisão amanhã. Amanhã, se a gente acordar, vai ter congresso. Mas e se Jesus voltar hoje, como foi falado pelo cantor? E se na bênção apostólica Jesus vier para buscar a sua igreja? O amanhã não existe, você só tem o agora, o hoje. Sai do seu lugar e vem. Deixa eu falar mais claro aqui. Eu não estou falando só para quem está fora da igreja, não. Estou falando para quem está dentro também. Deus está te chamando para ter um relacionamento com Ele. Mas uma pessoa precisa vir. Sai e vem, sai e vem. Eita glória, eita glória. Eu estou na guerra junto com o tecladista. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou ouvindo aqui, estou ligado. Eu estou ligado. Isso, mulher. Isso, mulher. Isso. Não precisa forçar nada. Vamos terminar. Eu peço a ajuda dos meus companheiros, por gentileza. Enquanto nós estivermos orando, vocês têm autoridade para descer e pôr as mãos sobre eles ali. Amém? Vamos orar, igreja, estenda as mãos para cá. Estenda a mão ligado, não desliga não. Que seria de mim? Por gentileza, os obreiros locais, com a palavra do nosso pastor, vem também pôr as mãos aqui, principalmente os presbíteros, evangelistas. Isso, vocês têm autoridade agora para impor as mãos. A autoridade do céu e a autoridade que o pastor presidente deu para vocês. Vem impor as mãos. Enquanto a gente estiver orando, obreiro, se Deus te der um rolo, se Deus te der um recado, entrega. O que seria de mim? Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo está falando no meu ouvido incessantemente. Ainda tem mais um. Eu vou orar aqui agora, mas você precisa sair do teu lugar e vir. O que seria de mim sem ti? Vem, obreiros, pode vir, põe as mãos, impõe as mãos. Tá vindo ali mais um. Eita! Isso. Pode impor as mãos, impõe a mão com autoridade. Eu não tenho autoridade. Era mais, eu desce, adora. Eu não sou nada, eu não tenho nada. Pai, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor agora, juntamente com os obreiros, que a tua boa mão, através do teu doce Espírito Santo, toque nos seus filhos agora. Alguns deles estão tomando a decisão de não viverem pela sua própria vontade. Eles entenderam, ó Pai, que até hoje eles só quebraram a cara, bateram no muro, perderam. E muitas vezes por autorresponsabilidade ou falta dela. Mas hoje assumiram diante da igreja que não querem mais fazer o que eles querem, mas o que o Senhor mandar. Por isso, ó Pai, sela este pacto agora. Veja a sinceridade do coração dos teus filhos e assina, decreta, sela em nome de Jesus. Aqueles que estavam fracos espiritualmente voltaram para o renovo. Aqueles que quebraram a aliança em algum momento estão reatando a aliança contigo. Aqueles que vieram te aceitar como único e suficiente Salvador, acende o nome deles no livro da vida.
firma os pés deles na rocha, e que nunca mais nada e nem ninguém consiga tirá-los da tua presença. Eu te peço, ó Deus, eu não sei como, mas traz eles de volta para o ambiente da oração, traz eles de volta para o ambiente profético, traz eles de volta para o meio da roda, traz eles de volta para o meio do fogo, e que a partir de hoje, que a partir de agora, nada, nem ninguém, nem batalha, nem luta, nem fofoca, nem inveja, nem disse-me-disse, nem pecado, coisa alguma tirem eles da tua presença. Nós profetizamos como igreja, nós profetizamos como igreja, nenhuma arma forjada ficará de pé, terá poder contra os seus filhos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revela a mim. vai bater.